Então, eu vou começar aqui falando, né, dos três pilares essenciais para você poder realizar qualquer atividade sua profissional e pessoal. E as duas primeiras aqui, geralmente, são as duas que a gente não dá muita atenção e que fazem, sim, um resultado significativo na sua produtividade e fazem com que você consiga executar suas atividades da melhor forma possível, tá? Então, a primeira é a gestão da sua energia, né? A gente sabe que, né, nós, como seres humanos, temos, né, um nível de energia diário, né? Por isso que a gente precisa dormir, a gente precisa descansar, porque a gente chega uma hora que a gente não consegue mais render, né? A gente senta ali, tenta fazer e as coisas não funcionam, não saem mais. Então, gerir a nossa energia é fundamental. E às vezes a gente não pensa nisso, pensa em gerir nossas atividades, que é o mais comum a gente falar, né? Gerir nosso tempo, mas a gente precisa, na verdade, gerir, né, principalmente a nossa energia, porque sem energia não adianta ter um planejamento de todas as atividades, você não vai conseguir chegar ao final delas com energia para poder fazer, tá? E o que eu considero aqui dentro de energia? Aqui eu vou falar, então, de algumas coisas que eu considero aqui importante. Só para lembrar, como eu falei aqui, né, eu sou formado em engenharia de produção, né, gosto dessa parte de empreendedorismo, não sou formado em nenhuma área, né, de alimentação, nada nesse sentido. Das coisas que eu vou falar aqui são coisas que funcionaram para mim em vários testes. Eu gosto muito de me conhecer, de estudar, de tentar entender o que funcionou para mim e para outras pessoas, obviamente, através dos estudos. E eu quero compartilhar com você, se fizer sentido, você pode tentar, ou, obviamente, né, buscar sempre orientação profissional para cada uma das coisas que você resolver fazer, que você não tiver, né, habilidade para começar, beleza? Assim como eu busquei para essas atividades aqui também. Então, falando um pouco mais de gestão de energia, a gente precisa entender que nós, né, temos um corpo e ele precisa ser trabalhado, ele precisa ter uma resistência para que a gente tenha mais energia, né? Então, se a gente tem um corpo que não está com essa energia, a gente não gasta, né, a nossa energia, a gente não se desenvolve, a gente não consegue ter uma resistência maior. Então, por isso que fazer atividades físicas é fundamentais. Eu particularmente pratico basquete e faço musculação. São as duas coisas que eu gosto de fazer. Por um tempo, eu fiquei praticando muito só musculação. E musculação é uma prática muito boa, faço até hoje, me ajuda. Só que para uma resistência, ela não é tão boa quanto uma atividade de alta intensidade, por exemplo, como basquete, uma corrida, dança, enfim, qualquer que seja atividade física. Então, se você buscar as atividades físicas de alta intensidade, você vai conseguir ter uma resistência melhor e você vai se sentir melhor, né, ao longo do tempo que você for praticando essa atividade, isso vai acontecer. E aí fazer um HIIT, uma caminhada, uma corrida, né, um pouco mais intensa, de 15 a 20 minutos, enfim, tirar um tempo para fazer uma atividade física que vai potencializar as suas horas seguintes, vai te dar uma energia, vai te dar uma resistência maior. Então, eu considero a atividade física muito importante. Quando eu comecei a fazer, eu comecei a, de fato, a aplicar. Só para dar um exemplo prático, teve uma época que eu estava trabalhando muito, né, porque a empresa crescia, a gente precisava desenvolver muitas coisas, a gente não tinha muita equipe, e aí eu não conseguia, eu ficava só trabalhando, então não fazia atividade física, não fazia nada, porque não tinha tempo. Ficava 12 horas trabalhando, 10, 12 horas trabalhando, até mais, e só que eu não produzia de fato, eu estava ali me esforçando, sem energia e tudo mais, e as coisas não andavam, até que eu, né, tive esse estresse muito grande, e aí não, eu tenho que parar, eu tenho que voltar a fazer atividade física para poder voltar a ter essa resistência, voltar a fazer atividade física. Né? Então, hoje eu pratico atividade física de 30 minutos a 1h30 por dia, né? E eu intercalo entre atividades físicas de musculação para ganhar, né, força, e também atividades físicas de alta intensidade, como basquete, por exemplo, e isso me trouxe uma energia muito maior. Então, apesar de eu despender esse tempo, né, apesar não, despendendo esse tempo de atividade física, eu consigo produzir, eu não preciso mais ficar as 12 horas, eu consigo ficar 6, 8 horas, eu consigo entregar atividades em uma escala muito maior, e me compreendendo que eu não tenho que terminar todas as atividades num dia só, né, e faço isso conforme eu vou passando os outros dias. Então, atividade física é fundamental a gente começar, a gente fazer, para que nosso corpo ele tenha essa resistência e nos dê mais energia. Um outro ponto, né, bem relevante é a alimentação, tá? Aqui eu vou falar o que funciona para mim, como eu falei, né, volto a repetir,
não sou formado em nada, não estou aqui para dar sugestão, mas é o que funcionou para mim, e obviamente cada pessoa tem um universo inteiro, né? E, enfim, por exemplo, lactose para mim não me cai bem, né? Eu fico inflado, me dá problema no estômago, então para mim é uma coisa que não me faz bem. Então, quando eu tiro, eu me sinto melhor, me sinto menos inchado. Então, a alimentação é outro ponto importante, assim como a atividade física. A gente precisa ter uma alimentação boa, né? No meu caso, eu tirei açúcar, glúten, isso tudo me deixa com, com foco maior, eu não tenho essa sonolência durante o dia, eu consigo estar presente nas atividades, isso me ajuda bastante. Tirei alimentos processados, então, como, né, arroz, batata, carnes em geral, legumes, então, tudo isso são alimentos, né, naturais que me ajudam aí a ter, né, esse desenvolvimento. Álcool eu consumo, né, de vez em quando, mas tentei cortar o máximo possível, então consigo passar, sei lá, meses sem tomar, porque também sinto que isso acaba me fazendo muito mal e eu não consigo render, eu fico muito mal no outro dia, até tomando pouco, né? Eu acho que meu corpo acostumou a não ter esse consumo maior. E aí, claro que, né, falando por mim, eu também não sou rígido, né, e 100% não como nada disso. Obviamente, uma vez ou outra, como um doce, enfim, né, uma bebida alcoólica, enfim, é a vida, né, a gente acaba sendo flexível, mas a maior parte do tempo, né, da minha semana, eu tento estar sempre regrado a alimentos naturais, isso me ajuda a estar mais leve, a estar melhor e mais focado nas atividades, sem contar que eu me sinto muito bem, hoje estou na melhor forma possível que eu tenho do meu corpo, né? E tudo isso tirando esses alimentos aqui que para mim fizeram sentido. Então é mais um teste que eu fui fazendo, né? Algumas indicações também de acompanhamento. E aí eu acho que vale você também rever, buscar um nutricionista, um acompanhamento médico, para conseguir ter uma melhora nisso tudo, na sua alimentação. Isso é fundamental também para você gerir a sua energia e conseguir entregar, né, as suas atividades. O terceiro ponto aqui é o descanso, né? A gente precisa descansar. Eu caí muito nessa de trabalhar muito de madrugada e me esforçar muito e acabava não descansando. E esse descanso ele é fundamental, tá? E no exemplo aqui que eu vou dar no final da energia, eu vou mostrar como eu consegui metrificar tudo isso que eu estou falando para vocês, de forma a entender isso. E aí, obviamente, vocês não precisam metrificar como eu fiz, eu gosto disso, mas só para vocês entenderem como, de fato, algumas coisas geram, sim, problemas ou não, com relação a todos esses pontos. Então, descansar, dormir é fundamental para você conseguir fazer as atividades que você precisa nesse mais alto nível que você queira seguir. Você precisa se conhecer. Esse também é outro ponto que às vezes a gente não se conhece. Fazer perguntas, né? Qual horário do dia você tem mais energia? Por exemplo, eu gosto de trabalhar mais à noite, então a partir das 6, 7 horas da noite, 8 horas, é o momento que eu tenho uma energia maior. À tarde, realmente, muito ruim. De manhã eu ainda acordo e tal, faço algumas coisas e tenho uma energia legal, mas à tarde, para mim, é o pior horário ali, que eu concentro algumas reuniões, algo que eu não consiga estar ali, não preciso de uma energia tão grande. Qual a melhor atividade física para você? Então, eu me encontrei no basquete, eu me encontrei na musculação. Para você pode ser corrida, para você pode ser dança, para você, enfim, pode ser o atletismo, enfim, tem N atividades físicas que você pode fazer e alguma delas você vai se encontrar. Basta você tentar e buscar ver a que mais se adequa a você, tá? O que você come que te faz bem ou mal? Essa é outra coisa. Você começar a se autoanalisar. Ah, eu comi essa comida, após isso eu fiquei bem, fiquei mal, o que isso me causou? E qual o melhor horário para que eu durma e que eu acorde? Então, não vou falar aqui para você acordar 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, nada disso, né? Eu acordo hoje por volta das 8 horas, durmo por volta das 11, meia-noite, e essa janela que eu coloquei de 7 a 9 horas, dependendo do meu desgaste físico, às vezes eu preciso de um descanso maior, descanso menor. Obviamente, você vai adaptar a sua rotina, a sua realidade, mas você precisa encontrar esse termo para você conseguir descansar e conseguir, né, ter esse maior rendimento, beleza? Com relação, então, aqui o exemplo que eu quero trazer, a aplicação prática de tudo isso que eu mostrei para vocês de uma forma, né, estruturada, é mostrar como eu avalio isso para mim, e volto a repetir, vocês não precisam fazer exatamente isso, aqui foi uma forma que eu encontrei para avaliar. Então, hoje eu uso um Apple Watch para conseguir metrificar várias coisas do meu dia a dia.
hoje a gente consegue fazer tudo isso com um smartphone, seja Android, seja iPhone, para conseguir monitorar isso. Não precisa tanto, obviamente, um relógio, ou até de outras marcas, você também consegue monitorar, e é mais preciso porque está no seu pulso e vai te acompanhando durante o dia. Mas um celular você também consegue acompanhar várias dessas coisas aqui, beleza? Então, acompanha atividade física, sono, batimento cardíaco com aplicativos né, integrados aqui no Apple Watch. Então, atividade física eu consigo saber o sono e batimentos cardíacos. Então, aqui, por exemplo, uma análise de sono, eu peguei 2 dias, né, onde, nos 2 dias, se vocês olharem aqui, eu dormi a mesma quantidade de hora, 9 horas aqui de sono, um dia foi um feriado, outro dia foi um final de semana, o horário que eu fui para a cama, basicamente o mesmo, só que olha a diferença de sono profundo de um dia para o outro, tá? Então, aqui um dia eu tive 1 hora e aqui outro dia eu tive 2 horas de sono profundo. E o que eu coloquei aqui na balança? Em um dia, no dia anterior, eu tinha praticado atividade física, ou seja, né, fez o meu corpo entrar em um desgaste e ele sabia que precisava se recuperar. E, junto com isso também, eu me alimentei com pelo menos 5 horas de antecedência antes de dormir. Então, às vezes, eu acabo comendo tarde da noite e isso acaba não me fazendo bem, que foi exatamente o que aconteceu nesse outro dia. Eu acabei comendo mais tarde, fui deitar por volta de 2, 3 horas que eu comi. E aí, vocês percebem que olha a diferença, praticamente a mesma hora de sono, mas olha a diferença da qualidade do sono, tá? Então, realmente, a qualidade do sono, quando eu consegui trazer esses elementos, foram fundamentais. E hoje, entendendo isso, eu me alimento por volta de 5 horas antes de dormir, e aí eu tendo a ter sonos próximos desse maior e com menos tempo, né? Para vocês terem uma ideia, até a semana eu estava olhando, teve um dia que eu dormi cerca de 7 horas, e eu tive um sono profundo desse de 2 horas e 40, justamente por esses elementos que eu coloquei aqui. Isso tudo ajuda você a acordar mais disposto, a cumprir suas atividades, a fazer tudo. Você consegue, aqui eu monitorei para mostrar isso para vocês, mas mostrando esse impacto. Outra coisa que me gerava muito resultado negativo no sono é bebida alcoólica. Apesar de você cair no sono mais rápido, o seu sono profundo e de qualidade ele é muito ruim, porque você não consegue dormir, seu corpo está ali lutando para eliminar aquela toxina que você ingeriu. Então, outra coisa que quando eu corto também é fundamental um sono muito bem dormido. Então, isso vai te ajudar para que você consiga realizar, né, suas atividades. Aqui, as análises de atividades, então eu consigo saber quanto tempo eu gastei, né, por atividade, basquete, levantamento de peso, meditação aqui eu coloco uma atividade, outras caminhadas, enfim, outras coisas que eu faço, e eu consigo saber por caloria gasta e por tempo gasto naquela atividade. Então é bem legal para saber quanto tempo mais ou menos estou gastando em cada uma delas, em cada atividade. Aqui, por exemplo, uma análise específica de um dia que eu joguei cerca de quase 2 horas, o meu batimento cardíaco, então isso me ajuda a entender o meu nível de resistência para aquela atividade. A Cristina até perguntou aqui qual que é esse aplicativo que eu uso. Vamos lá, o de atividade física eu uso da própria Apple, que é um de atividade. O do sono eu uso um chamado Auto Sleep, que ele é um aplicativo para sono, ele é pago, mas você paga acho que 10, 15 reais, e é para sempre, não é mensal. Vou até pegar aqui o nome desse outro de batimento cardíaco, que você consegue monitorar várias coisas também. É bem legal ele também, o nome dele é Heart Watch. Então, é o Auto Sleep, Heart Watch e o próprio da Apple de atividade. E aí, eles você consegue instalar no celular, e se você não tiver o Apple Watch, por exemplo, de sono, você pode colocar debaixo do travesseiro, e ele também ajuda a monitorar, obviamente não com tanta precisão, mas te ajuda a monitorar, e é bem legal. Beleza? Então, aqui eu consigo metrificar um pouco do meu desempenho para saber se eu estou bem ou não. Isso é legal, porque às vezes eu tenho uma noite mal dormida por alguns outros fatores, enfim, alguma coisa que aconteceu ali, eu não consigo dormir bem, e eu já sabendo dessa informação nesse caso, eu consigo no meio do dia, vou tirar um cochilo aqui, porque isso vai fazer, de fato, fazer impacto nas atividades que eu tenho que fazer. Então, isso é uma coisa bem legal também, beleza? Então, esse aqui foi um exemplo que eu quis mostrar. Como eu falei, você fazendo essas percepções só de pensar, de refletir sobre a sua rotina, você vai conseguir, de fato, a ter uma energia melhor, e acho que tudo isso já vai te gerar saúde, né, e também, obviamente, entregar todas as suas atividades profissionais, pessoais, você vai conseguir fazer isso. Bem legal, tá? Então, esse é um dos pilares, são 3, tá? Então, esse é um. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem ir colocando aqui no chat, eu vou respondendo conforme a gente for conversando, beleza? O segundo ponto é a gestão da mente. A gente precisa, né, hoje ainda mais, né, a gente sabe que, né, com esse tanto de informações, redes sociais, a gente sabe que
tem se tornado cada vez mais difícil, a gente precisa cuidar da nossa mente, né, do nosso corpo também, como eu coloquei aqui, e algumas coisas que para mim funcionam muito bem é meditação, né, e aí isso ajuda você a se concentrar, a você tirar um pouco a ansiedade. Então, assim, meditação para mim é respiração, então eu foco em algumas formas de respirar, e aí eu coloco uma música, fecho os olhos e vou focando nessas formas de respirar, com a boca aberta, com a boca fechada, e aí isso vai me trazendo até mais uma respiração melhor, que às vezes a gente tem uma respiração muito curta no dia a dia, ansiedade, correndo, a gente acaba tendo a gente acaba tendo essa ansiedade respirando muito curto. Então, só de você parar, respirar mais fundo, respirar pela boca, encher mais, trabalhar o seu sistema respiratório, isso também é muito legal. E aí você medita nesse formato. Obviamente aqui não, os pensamentos vão vir, é mais você refletir, é mais você focar, tentar fazer isso, que entra muito no mindfulness, você quer mais essa presença também. Eu estou dando aqui algumas sugestões, vocês podem pesquisar e, né, buscar a entender melhor, mas isso para mim ajuda muito para trazer essa concentração, essa presença na hora que você faz a atividade, você trazendo isso nessa prática, e aí você pode começar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, para que você vai tendo essa presença e consiga, de fato, entregar suas atividades, fazer, né, aquilo que você queira fazer. Espiritualidade também, então, cuidar desse lado mais espiritual, né, de se conhecer, de se conectar, independente de qual religião você tem, se você não tem, mas se você se conectar, entender que você, né, é um ser, uma alma que está conectado, né, com algo maior, ou, enfim, o que você acredita, a religião que você segue, é muito bom você cuidar da sua espiritualidade para conseguir também ter essa tranquilidade, esse relaxamento, essa paz com você. E o último ponto aqui também para a mente é a comunidade, é o grupo, é com quem você está junto, tá? Com quem são as pessoas que te rodeiam. Você acaba, né, com aquela velha frase, eu sou a média das 5 pessoas que eu mais convivo, e realmente é inconsciente ou não, você acaba sendo, é o comportamento, você vai sendo influenciado sem perceber. Então, tá rodeado de pessoas boas, que tenham a mesma visão que você, ou que acreditam nas coisas que você, né, acreditam, e que te somem, né, que agreguem para você crescer, que você consegue conversar, né, então, hoje eu sou casado, tenho minha esposa que me ajuda muito nos momentos mais difíceis, onde às vezes eu quero desistir, não quero mais fazer, ela me põe para cima, então, você tendo alguém assim te ajuda nesses momentos, né, outra coisa que eu não coloquei aqui, mas também é fundamental, né, terapia, você, né, buscar ajuda profissional também para conseguir, né, se entender, conseguir saber né, os nossos traumas, nossos bloqueios, para a gente conseguir ser cada vez melhor e ter essa sanidade, ter essa mente mais tranquila, né? A Noriane colocou aqui que tem muita ansiedade, né? Hoje a gente está nesse mundo mais rápido, mais acelerado, todo mundo com muita ansiedade, com certeza isso são coisas que te ajudam a acalmar, tá? E no terceiro ponto eu vou trazer aqui uma coisa também que vai te ajudar também a ter essa paz maior, ter essa tranquilidade maior com isso, tá? Então, outra coisa que eu vou até acrescentar aqui que pode ajudar, terapia, e outra coisa aqui também para a mente, que pode ajudar muito, é o contato com a natureza. Natureza. Então, por exemplo, eu estou aqui em Macaé, no Rio de Janeiro, então tenho a condição de estar aqui perto de uma praia. Então, toda semana eu tento ir na praia 2, 3 vezes na semana, 15 minutos, 20 minutos, pisar na areia, dar um mergulho no mar. Então, se você consegue também estar presença com a natureza, isso é muito bom, traz uma tranquilidade, traz uma energia muito boa para você e, né, te afasta, né, de todo esse caos que a gente vive no dia a dia. Então, se você puder tirar um momento também para estar nesse ambiente, algum ambiente, um parque, enfim, isso também é muito legal para te ajudar, né, a gerenciar sua mente. E por último aqui, a gente vai falar sobre a famosa gestão do tempo. Agora, depois de tudo isso, né, olha como que tem tantas coisas por trás para você conseguir, de fato, executar as coisas com a maior eficiência possível, e não só, né, as coisas profissionais, mas as pessoais, que são extremamente importantes, como você entender que uma atividade física é importante, é tão importante quanto fazer uma atividade do seu trabalho, da sua faculdade. Você precisa entender que ela é fundamental, e se a gente terceirizar essas, né, terceirizar não, mas não priorizar essas atividades que eu coloquei aqui, tanto de mente, de energia, a gente não consegue desenvolver as atividades por longo prazo ou com a eficiência que a gente quer, e a gente acaba, né,
trabalhando por mais horas para tentar compensar, não compensa e ainda perde, né, esse lado da nossa saúde, tá? É, vamos lá, a gestão do tempo, a gente tem que pensar da seguinte forma. A gente primeiro, vou até mudar a ordem aqui, só para ficar mais claro. O foco. O que acontece? Quando a gente vai desenvolver qualquer atividade que a gente queira fazer, a gente precisa ter foco naquilo que a gente está fazendo. E uma das coisas que a gente sabe a gente tem que entender que existem inimigos da nossa produtividade, em qualquer que seja a atividade que a gente faz. O ser humano, ele, para fazer qualquer atividade que seja, da mais simples à mais complexa, ele é monotarefa. A gente não consegue fazer duas tarefas ao mesmo tempo com a perfeição das duas. O que eu quero dizer com isso? Claro que a gente consegue fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Eu estou aqui ouvindo uma música e estou fazendo a musculação. Estou ouvindo uma música lavando louça, enfim, eu consigo ouvir música e trabalhar. A gente consegue. Só que ter o 100% em cada uma daquelas atividades, a gente não consegue. Uma delas vai ser, a gente vai falhar. E qual que a gente vai falhar? Não falhar, né? Mas vai ter um aproveitamento menor. Então, se eu estou escutando uma música e lavando uma louça, são atividades que dá para eu fazer as duas ao mesmo tempo, não vai me gerar nenhum impacto, então eu consigo fazer. Mas atividades que a gente precisa por uma atenção, a gente tem que estar com um foco, uma presença muito grande. E aí as redes sociais atrapalham, as notificações atrapalham, tudo isso atrapalha você a se concentrar e a executar essa tarefa. Então, por que eu falo isso? Porque, por exemplo, no meu celular eu não tenho nenhuma notificação, nem no celular, nem no relógio, nem no computador. Em nada eu tenho notificações de nenhum aplicativo, tá? E aí, isso me ajuda por quê? Porque eu tiro essa ansiedade de ter que estar entendendo tudo a todo momento, a toda hora. Eu estou ali focado em fazer algum projeto, a escrever algum texto, a fazer alguma campanha, eu estou focado ali. E aí, isso me dá essa tranquilidade de focar e entregar aquilo em um tempo relativamente pequeno. Por quê? Porque eu estou focado, eu tenho conhecimento também, né? Então, isso é um outro fator importante para você conseguir executar uma tarefa. Mas esse aqui é um assunto tão gigante, né? Eu vou trazer em outras lives, a gente vai aprofundar um pouco mais em cada uma delas. Então, é legal também, estou trazendo aqui mais uma visão geral, mas a gente vai trazer outras lives, tá? Mais específicas, para ajudar vocês nesse passo a passo, beleza? Mas então, você tendo esse foco, tirando essas distrações que a gente nos rodeia, você vai conseguir executar suas atividades. Então, né, tira as notificações, nem que seja por aquele momento. Uma coisa que a gente tem que ter claro se eu vou tirar notificações e tem pessoas que precisam de mim ou podem precisar de mim, é você deixar claro e transparente com as pessoas, né? Então, eu deixo claro com a minha equipe, com meus familiares, eu não tenho notificações, todo mundo já sabe. Se for alguma coisa muito importante, me liga. Pode me ligar, eu sei que é importante, eu vou atender e a gente vai resolver. Se não for, a pessoa me manda mensagem, a hora que eu puder, eu vou lá e disponibilizo aquela atividade. Aí eu concentro. Uma das minhas atividades é responder, né, mensagem. Aí eu coloco um horário, 2, 3 horários no dia, para parar ali 15, 20 minutos, respondo todo mundo, e aí eu concentro, não fico respondendo as pessoas pingados. Porque aí entra isso que eu acabei de falar, de ser monotarefa, a gente executar uma tarefa bem feita. Se eu fico toda hora mudando para ir para o celular, para ver uma notificação, toda hora eu demoro um tempo para voltar para aquela atividade principal, e às vezes eu passo o dia inteiro para cumprir uma atividade principal, porque eu fiquei pingando e resolvendo os problemas. Então, se a gente cai nisso, a gente acaba atrasando nossos projetos, a gente acaba atrasando nossas atividades, a gente acaba deixando de fazer uma atividade física, a gente acaba deixando disso porque a gente quer priorizar, né, o mundo lá fora, as notificações, ou enfim, o relacionamento que a gente tem, às vezes, da empresa e tudo mais. Então, o da graduação, a gente precisa deixar isso muito bem claro quando a gente for fazer alguma atividade. Ter esse foco é fundamental e você vai primeiro fazer essas distrações. Outra coisa, redes sociais, né? Acho que eu falei das notificações mais específicas, mas as redes sociais são um problema também, porque a gente acaba indo no automático, né? A gente quer ir lá, se a gente vê que a atividade está difícil, aí que a gente vai, a gente quer ter a satisfação de ter um resultado, de ter uma satisfação, e aí a rede social acaba gerando uma satisfação. Então, o que você pode fazer no primeiro momento que eu fiz, que deu certo? Eu desinstalei os aplicativos de redes sociais, então, até quando eu tentava entrar, opa, não tem mais o aplicativo. Fiquei ali um mês sem desinstalado, e aí, quando eu criei essa consciência, criei essa rotina, eu vi que realmente tem os momentos para mexer, para eu entrar na rede social, aí eu voltei, instalei, hoje eu tenho normal. Então, se você quiser fazer um mais drástico para você conseguir fazer, você pode, né, desses mecanismos, desativar as notificações,
avisar as pessoas, né, como eu falei, para não gerar essa ansiedade, pô, será que alguém está precisando de mim? Não, eu tenho que olhar, não gerar essa ansiedade, que eu sei que isso acontece, porque aconteceu comigo também. Até eu, né, tirar as notificações, mas ficar nessa ansiedade de achar que alguém poderia estar falando comigo, realmente, né, eu precisava avisar as pessoas e começar a melhorar isso. Então, são coisas que você vai ver, tirando isso, sabe, vai te sobrar muito tempo, né? Hoje a gente pode estar gastando muito tempo no nosso celular, nas redes sociais, e aí isso acaba tirando um tempo de você fazer aquela atividade física que eu coloquei, cuidar da sua mente, poder passar um tempo com a sua família, com seu filho, com seu esposo, com seu marido, enfim, dá para você tratar tudo isso. Mas a gente precisa, né, sair um pouco desse mundo conectado para viver essa presença da atividade que a gente quer realizar e quer fazer e que faz diferença na nossa vida, beleza? Organizar o ambiente também é outro ponto que é fundamental. A gente precisa ter um ambiente organizado, tá? Porque se a gente não tem, pode ser que inconscientemente você tem muitas distrações. Você olha aqui, mas o seu olho ele tem uma visão que ele consegue ver outras coisas. Se está muito desordenado, o seu cérebro inconscientemente vê isso e acaba te dando um mal-estar ali para fazer essa atividade. Então, tenha só o fundamental na sua mesa, enfim, no que quer que você trabalha. Tira as distrações de perto, que aí você consegue focar também, que distrações visuais também são distrações que podem acontecer com você. Então, organizar o ambiente é fundamental para que você consiga ser mais produtivo e fazer todas as suas atividades. E, por último, claro, você precisa planejar, né? Fazer o planejamento das suas atividades. Só um pouquinho aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandando, eu vou tomar um tereré aqui, para poder, né? Eu estou com um pouco de sede. A Regina colocou aqui, ó, muito importante essa questão de resolver os problemas ou atividades nas horas certas. Exatamente. Se a gente não colocar horário e demanda para fazer as coisas, a gente vai estar sempre fazendo outras coisas. E aí que entra o planejamento agora. Exatamente nessa pergunta aqui, Regina. Se a gente planejou nossas atividades do dia e durante o dia surgiu várias atividades, a gente fez elas, alguma coisa está errada. Opa, eu fiz atividades que eu nem calculei. E essas que eu calculei, que eu realmente queria fazer, não fiz. Porque não deu tempo. A gente sabe que a gente tem a energia. Independente de tudo isso que a gente faça, a gente vai ter um esgotamento. Quanto mais difícil forem as atividades que você for fazer, quanto mais difícil for o nível de atividade, da tarefa que você for fazer, mais energia você vai gastar. Então, você tem que saber equilibrar isso, né? Sabendo, se conhecendo tudo isso que eu coloquei, você vai saber, pô, o momento que eu tenho mais energia é o momento que eu vou fazer a atividade mais difícil, os momentos que eu vou cair na minha energia, vou fazer atividade física dá um reset também no cérebro, a gente consegue ter mais energia. Ou, pô, eu preciso fazer 2 atividades grandes, mas estou muito esgotado. Tiro um cochilo de 30 minutos, 1 hora, e aí eu dou mais um reset naquele dia. Então, são algumas estratégias que você pode usar também para poder executar essas atividades. Então, planejar o dia é fundamental. Hoje eu uso uma ferramenta aqui para planejar, eu tenho uma lista eu gosto de trabalhar por lista de tarefa, então eu tenho uma lista, e aí eu tenho as atividades, eu categorizo elas. Então, por tarefas estratégicas, tarefas de marketing, tarefas operacionais, tarefas de equipe, e aí eu agrupo elas, né? Então, todas as estratégicas ficam junto, todas as operacionais ficam junto, todas de conteúdo ficam junto, e aí isso é legal, porque se atividades que ficam junto, eu consigo tirar um momento para fazer todas elas. Então, eu, né, como eu trabalho com muitas pessoas, eu tenho que, às vezes, passar feedback, gravar alguma coisa, ou, enfim, marcar uma reunião. Então, eu separo tudo que é de equipe, e aí, quando for o momento, fulano, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo, ou respondo esse, respondo aquele. Então, separar por categorias. E cada categoria, para mim, representa também uma prioridade. Então, atividades que eu categorizo estratégia, elas são as primordiais. Eu preciso fazer elas primeiro do que as outras. Ou entender o meu momento melhor para fazer elas, tá? E aí, conforme você vai se conhecendo, as atividades que você vai tendo, você vai sabendo a sua capacidade também de fazer. Se você faz muitas atividades recorrentes no trabalho ou na graduação, você vai saber o seu limite. Então, não adianta você programar 5 tarefas estratégicas se você sabe que você não vai dar conta de fazer essa tarefa estratégica. Então, você vai entendendo a sua capacidade e vai ajustando. Eu aguento fazer 3, então vou colocar as 3 aqui e coloco as tarefas médias, tarefas que não me exigem tanto esforço, tanta energia para conseguir fazer. E aí, por isso que é muito importante você definir realmente os horários de repente, responder um WhatsApp, responder uma rede social, enfim, responder um e-mail também. Então, você tirar esses horários para você concentrar e não gastar todo o seu tempo do dia fazendo isso. E justamente colocar atividades que nem estavam programadas naquele dia para serem feitas naquele dia.
Claro que aí vai ter sessões, coisas que precisam ser feitas naquele dia, às vezes entrou de urgência, mas a priori, se você parar para pensar, você pode só ir listando. Chegou essa demanda para mim, aí você olha, realmente ela tem que ser feita hoje? Ah, tem? Não tem? Pô, entra na minha lista, marco para outro dia. E aí você consegue cumprir todas as suas atividades da melhor forma possível. E aí, outra coisa que é bem legal no planejamento de atividades é você definir horários fixos para as atividades recorrentes. O que são atividades recorrentes? Então, todo dia você vai responder seu WhatsApp profissional, pessoal, enfim, você vai responder. Então, isso é uma atividade recorrente, você vai fazer todos os dias. Então, coloca lá, por volta das 11 horas eu vou entrar no meu WhatsApp, por volta das 2 horas vou ver meu e-mail, por volta das 5 horas o WhatsApp de novo, 6 horas da tarde vou entrar na rede social. Atividades fixas você vai colocando em horário, porque aí você se acostuma àquele hábito de, naquele horário, fazer aquela atividade que ela é recorrente. E aí você consegue fazer isso. Você pode usar isso para atividade física. Então, por exemplo, eu treino todo dia, 11h30, meio-dia, antes do almoço. Então, treino lá 30 minutos, 40 minutos, musculação. Basquete, eu tenho meus horários também, por volta das 6 da tarde, ou final de semana. Então, também tem meus horários e dias. Deixo tudo marcado ali, já é uma atividade para mim que eu sei o horário que eu vou fazer, quando der aquele horário, eu vou fazer. Então, eu planejo minhas atividades para ter aquele horário fazer, depois disso eu faço. Eu não marco nada naqueles horários, porque são horários já definidos. E aí é você também ter esse compromisso com você, de não colocar você por último, às vezes, você tem ali marcado sua atividade física, aí surgiu uma reunião, surgiu uma outra coisa, alguém chamou, te ligou, e aí você não, lá, deixa a atividade física de lado, porque teve que resolver outra coisa. Pô, foca nisso, né? Tem essa responsabilidade com você, que isso vai ajudar você a conseguir executar suas atividades, conseguir ser produtivo, ser mais feliz também, que eu acho que é uma coisa que a gente busca, né? Conseguir crescer bem, saudável, conseguir executar tudo. E eu acho que essa aqui são algumas dicas fundamentais para que vocês possam, né, evoluir. Então, planejar é fundamental, e aí você precisa entender isso que eu falei nesse contexto, né? Priorização, saber priorizar suas atividades, saber os momentos das tarefas fixas, cumprir essas tarefas, entender o seu limite de atividades por dia, tanto atividades complexas ou não, e tudo isso você vai aprendendo, vai trazendo. Obviamente que usar algum aplicativo aí é fundamental. Vou trazer aqui uma outra live mais específica para você planejar de fato, numa ferramenta de forma mais automática, que te ajude a lembrar, né? Eu uso duas ferramentas, posso testar aqui para vocês. Eu uso o Google Agenda para que eu consiga agendar reuniões, toda essa parte de reuniões eu agendo por lá, e atividades mais recorrentes eu coloco ali também. E atividades gerais, tarefas, eu uso o Notion, né, que é um aplicativo aberto, você consegue fazer várias coisas, e eu uso lá para tudo, para até banco de dados guardar algumas coisas também. Então, a ferramenta ela é importante também, beleza? Vou chegar aqui algumas dicas extras, que são bem legais aqui, para tudo isso que a gente falou, que podem te ajudar, e aí, se vocês tiverem mais dúvidas, também podem ir colocando aí, que a gente já está chegando aí ao final da nossa live, beleza? Trouxe aqui alguns testes para que você possa fazer, para você se conhecer, saber quem você é ali através de perguntas, através de perfis, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa mais introspectiva, então eu gosto de ficar mais sozinho, de fazer minhas atividades tranquilo. Então, por exemplo, ficar muito tempo em reuniões ou, né, em momentos com muitas pessoas, uma hora isso vai sugando minha energia, e aí isso faz com que eu perca minha energia muito rápido. Já as pessoas extrovertidas são ao contrário, às vezes elas precisam estar, né, nesse contexto com mais pessoas, mais envolvimento, que isso gera mais energia para ela. Então é só você se conhecer, saber os momentos, saber, né, que o momento que você quer uma atividade mais complexa você vai estar sozinho, ou se não você precisa. Então, aqui você tem o primeiro teste, na verdade, é a janela de Einstein, que ela é o seguinte: ela é um teste que vai te dizer, através dessas perguntas aqui, qual é o melhor horário para você fazer as suas atividades de trabalho. Se é de manhã, se é de tarde, se é de noite. Então, você vai responder aqui, você se sente alerta nos primeiros 30 minutos após acordar? Então, são perguntas sobre você, como você se sente, e aí você vai marcando essa pontuação aqui, vai somando. No final, você vai ter o resultado de tal a tal ponto. Você é o autêntico coruja, né? Antes de dormir, ama dormir pela manhã e gosta de trabalhar à noite. Então, é só você, bem simples, rapidinho você faz isso aqui, tá?
Einstein Windows, tá? A janela de Einstein, então vocês podem pesquisar aqui, ou, enfim, vou mandar aqui no chat também. É só vocês copiarem e colar no navegador de vocês. A gente também tem um teste de personalidade, que aí é um teste bem legal também, são várias palavras, se você concorda ou não, e ele vai te gerar o seu perfil, para saber se você é um perfil, como eu falei, mais introspectivo, menos introspectivo. E é legal que no final desse perfil você consegue saber as celebridades, né? Pessoas famosas que também são do mesmo perfil que você. Então, isso é bem legal também. Então, aqui, ó, tem vários tipos, ó, tem o arquiteto, lógico, o comandante, inovador. Aí são aqui os tipos, né, de perfis que existem, e todos eles têm, né, uma habilidade, um fundamento bem legal que vocês podem seguir. Beleza? E esse aqui, por último, ele é um teste bem completo, ele é um teste mais profundo, ele é em inglês também, mas você pode traduzir a página aqui se você quiser, né, traduzir para português. Ele é pago, esse aqui, tá? Eu acho que é em dólar, custa US$ 15, algo assim, mas vale muito a pena porque ele te dá uma visão, assim, bem estruturada, bem mais profunda, sobre, né, sobre você, sobre, né, o seu comportamento. Isso pode te ajudar a se conhecer melhor e pegar seus pontos fortes também, beleza? Então, tá aí no chat também o de personalidade, e esse daqui eu vou colocar no chat também para vocês. Aí é só cadastrar e seguir o formato. Beleza? Então, esse extra aqui que eu queria trazer para vocês, né, ferramentas para vocês se conhecerem. A ideia dessa live, então, era trazer os 3 pilares essenciais para você realizar todas as suas atividades profissionais e pessoais, porque foi só assim que eu consegui, de fato, aplicar muito mais atividades, tanto profissionais quanto pessoais. Então, como eu falei, hoje eu consigo fazer atividade física todos os dias, hoje eu consigo me alimentar bem, então fazer minha própria comida, hoje eu consigo tirar um momento para fazer um lazer, ir para a praia, como falei. Então, eu consigo dar esse equilíbrio na minha vida e quando eu vou fazer minhas atividades, eu consigo focar e fazer, tá? Um outro detalhe aqui para finalizar, que vocês vão sentir também com relação a nível de tarefa, de dificuldade. Quanto mais difícil for uma tarefa para você fazer, mais você vai atender a querer fazer outras coisas, enfim, parar de fazer ela. Eu mesmo sinto isso muito nas tarefas que são muito complexas. E por isso que a gente tem que buscar o conhecimento, porque o conhecimento é o que vai fazer aquela tarefa se tornar o mais próximo possível de ser, né, não tão difícil que a gente não consiga fazer, mas um nível ali um pouco mais difícil, mas a gente dá conta de fazer. Então, é bem legal você estar sempre alinhado à busca de conhecimento, crescimento, para que você consiga, de fato, aplicar.